Dando sequência à tela operacional, agora nós vamos falar desta parte que está esse quadrado amarelo, que é o Volume at Price, VAP. Então, traduzindo, volume no preço. Veja, o volume no preço, como o nome diz, ele mostra exatamente quantos lotes saíram em cada nível de preço. Diferente da análise gráfica, que olha o volume pelo candlestick, pela barra a cada 5 minutos, né? Nós não olhamos no tempo aqui. Nós olhamos no preço o volume. Então, nós conseguimos ver quão importante é aquele preço que está negociando, tá? Se nós olharmos este Volume at Price, o que nós vamos perceber? Cada linha desta é um preço do dólar. Então, 34, 34,5, 35, 35,5 e assim vai até o 240. Cada nível de preço teve uma quantidade negociada. Tá? Aqui, todos os negócios do Times and Trades estão aqui. Tá? Tudo que nós vimos que sai no Times and Trades, ele entra na somatória do Volume at Price. Tá? Este Volume at Price, ele só considera a agressão. Então, neste nível de preço, no 34, por exemplo, tiveram 125 lotes negociados somente na venda, agrediram na venda. Então, tinha compra no book, o player veio, ou vários players, e começaram a vender. Ninguém comprou nesse preço de 34. Por que não comprou? Porque não virou vendedor no 34. Simplesmente tinha lotes na compra no 34 e os players começaram a vender no 34. Quanto? 125 lotes venderam. Então, eles só agrediram a venda. E aí, os players já começaram a comprar para cima. Então, a leitura que se pode observar é a importância de cada nível de preço baseado no volume. Quanto maior o volume nos preços, maior a importância daquele preço. Tá? E nós conseguimos observar também o quê? Se a agressão verde é de compra, agressão de compra, o comprador aceitou pagar o preço e agrediu a venda, e o vendedor agrediu a compra, ou seja, apregoado, o vendedor agrediu. Verde, apregoado na venda, o comprador agrediu. Nós conseguimos saber se está esta barra, se os players estão tomando mais, comprando mais, ou se eles estão vendendo mais nessa barra. Tá? Aí, nós conseguimos tirar a leitura da força da compra ou da venda em cada barra. Tá? Se nós observarmos este Volume at Price aqui, nós já vamos ver claramente
que esta região do 39,5 até o 37,5 é uma região importante perto das outras regiões, que tem menos volume negociado, menos lotes negociado. Então, aqui nós temos uma região de briga entre os comprados e os vendidos, que está, no momento, quem está forçando mais? Os comprados. Vocês podem ver que todas as barras, tirando, exceção a essa que está na metade, meio a meio, ou todas as outras barras estão mais verde, o que significa que a compra está tentando subir o mercado. E os vendedores estão tentando segurar, né, batendo, vendendo um pouco de lote e renovando a venda no book, que a gente chama de venda passiva, né? Tem a agressão, que é você agredir o preço, você fechar, e tem a venda passiva. Eu estou vendendo no 9,5, você compra de mim e eu renovo no 9,5. Você compra de mim e eu renovo no 9,5. Você compra de mim e eu renovo no 9,5. A barra verde vai crescer porque você está comprando de mim, né? E eu não estou agredindo para baixo, só estou renovando os lotes. Então é a venda passiva que a gente chama, tá? Diferente da agressão. A agressão é você forçar o preço para ir naquela direção. Tá? Então, no Volume at Price, nós conseguimos detectar as áreas que tem maior briga, que tem maior trocação, que tem maiores lotes, que tem interesse dos players. Vocês podem perceber que nesta área de baixo aqui, já são menos lotes. Não existia tanto interesse dos players ali, né? E como nós operamos fluxo, né? Análise de fluxo, a gente tenta entrar a hora que existe fluxo. A gente quer lote. A gente quer a hora que tem mais lote na tela, tá? Porque é a hora que não vai dar movimentos falsos. É a hora que tende a dar movimentos mais corretos, verdadeiros. Ok? Então, este é o volume no preço, tá? Lembrando que o volume do preço, cada barra dessa é só a agressão. Por exemplo, se um player vender 50 lotes num determinado nível de preço, essa barra vai ficar com 50 lotes, ela não vai ficar com 100, porque vendeu 50 e alguém comprou 50. É só a agressão que aparece no volume por preço, tá? No Volume at Price. Vamos em frente. Então, na minha tela, eu tenho o Volume at Price diário. Todas as negociações do dia estão aqui. Então, nós podemos ver que existiu uma área bastante negociada entre os 61 e os 65, 66. Uma área importante de briga. Provavelmente, esse já é um mercado que agora é 6 horas da tarde, já é um mercado fechado, fechando praticamente. Nessa época, o mercado estava fechando 18h15. Então, esta região provavelmente foi lá, brigou bastante, trocou bastante lote e ficou para baixo e veio para fechar praticamente na mínima do dia, né? Se nós olharmos este candle aqui, ó, ele abriu aqui, foi para cima, fez a máxima, né? Provavelmente aqui para cima, ó, tá? Até mais para cima. E aí veio e fechou praticamente na mínima do dia. Ó, o amarelinho é o fechamento. Então, fechou praticamente na mínima do dia. Então, este é o Volume at Price diário. A gente sabe tudo o que aconteceu no dia. Este Volume at Price, eu não tenho nele os diretos. E o que são os diretos, Rodney? Vamos explicar, então, agora o que são os diretos.
Antes de explicar o que são os diretos, deixa eu só mostrar algo aqui que o pessoal fica bastante na dúvida, que é o seguinte: Rodney, o que é essa faixa vermelha aqui, por exemplo, tá? E aqui. A plataforma, ela tem a opção de destacar um determinado range aonde você tem maior volume de negociação. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo. Se fosse aqui, ó, neste daqui, que é um volume at price também, ela destacaria aqui, ó, aonde teve maior volume negociado naquele range. Então, é só uma opção para você conseguir enxergar mais facilmente aonde teve um maior volume negociado, tá? Somado a isso, ela tem uma outra opção que você pode destacar os 3 maiores volumes, né, em cores diferentes. Pode ver que aqui está em vermelho, né? Aqui um vermelho mais claro e aqui um vermelhinho mais claro ainda. Então são os 3 maiores volumes do dia, tá? Destacados em cor, só para você ter uma noção de onde foram os 3 maiores volumes. Essa é a opção que a plataforma dá para a gente, né? E que ajuda visualmente. Precisa? Não, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Tudo que você puder colocar para ajudar visualmente é ótimo. Agora, se te distrai, se te tira a atenção, se te tira o foco, você não coloca, ok? Então, voltando onde estávamos falando, este volume at price não tem os diretos. Que são diretos? Vamos falar agora. Esta é a minha tela dos diretos. Então, o que são diretos? São negócios realizados entre 2 clientes da mesma corretora. Então, veja, vamos supor que a XP tenha um cliente lá que queira vender 1000 contratos. E aí, ela encontra um cliente lá dentro mesmo que quer comprar 1000 contratos. Aí, ao invés de apregoar 1000 contratos no book e o outro cliente vender, né, outro player vender para aquela compra, eles fazem um fechado dentro da corretora. Então, você não precisa entrar no book, você já passa direto no Times and Trades. Aqui, ó, que nós vimos, Times and Trades. Você passa direto, né? Você não precisa colocar no book, tá? E aí, ele não aparece no book, ele só aparece direto no Times and Trades, como está aqui, ó. Não é esta negociação de 48, não é essa, são horários diferentes, vocês podem ver, né? Mas é só para dar um exemplo. Ó, direto. Pode passar direto de qualquer valor, de 5, de 1000, de 10.000, tá? Então, ele entra no Times and Trades direto, não vai para o book. Negociação dentro das corretoras, dentro dos bancos, tá? Importante, só pode passar o direto se tiver no preço. Então, se tiver negociando 38 com 38,5, joia, ela pode passar o direto tanto no 38,5 quanto no 38. E aí eles veem o preço que eles querem e passam o direto, tá? Aí, esta tela minha, que é aquela que eu mostrei agora para vocês lá, o quadradinho, que nós vamos ver na sequência, ela tem um filtro, tá? Eu só mostro diretos para mim acima de 1000. Porque direto de 5, de 200, de 10, não tem muita relevância para mim. Acima de 1000 tem. Por quê? Porque significa que algum player se posicionou naquele preço. Tá? Então, eu olho só acima de 1000.
Agora, no Times and Trades meu, vai sair tudo. Vai sair todos. Ok? Então, esta tela, que é a minha tela azulzinha aqui, vocês podem ver que só tem quantidade acima de 1.000. Aqui é o preço, que foi passado direto, e aqui é quem comprou e quem vendeu, que vai ser sempre o mesmo. Então, acima de 1.000 aparece aí para mim. Ok? Mais um Volume at Price. Esse Volume at Price, eu filtro ele só com os diretos. Aqui, sai todos os diretos. Se for sair no 5, 10, vai entrando tudo nos níveis de preço. E para que eu olho isso daqui? Chega ao final do dia, eu consigo enxergar qual é a região, ou até durante o dia, qual é a região que o pessoal passou mais diretos. Tá? Então, por exemplo, agora, no 50, eu sei que foi passado 6.130 diretos. Né? Região relevante. Ok? Então, este Volume at Price é somente dos diretos. Então, é sem filtro. Desde 5 até quanto for, 10.000, 50.000, vai sair aqui. Tá? Todos os diretos vão sair aqui. E vão ser somados, né, em cada nível de preço. Ele é diário, vai pegar tudo do dia. Aí, nessa telinha do meio aqui, eu tenho o Volume at Price, né, que é o volume no preço, que vocês já sabem o que significa, de 30 minutos. Então, ele só pega as negociações dos últimos 30 minutos. E aí, eu consigo enxergar, de uma maneira mais apurada, um movimento mais curto. Porque se eu olhar, por exemplo, no diário, às vezes, negociou bastante, você já perde a referência do que está saindo. Está todos os níveis de preço. Por exemplo, com a mesma quantidade, você não consegue mais detectar onde é a defesa. No 30 minutos já é algo mais filtrado. Eu consigo saber a intenção dos players num menor espaço de tempo. Num tempo de 30 minutos. E aí eu consigo ver, por exemplo, que o 50,5, né, foi um ponto relevante nos últimos 30 minutos. Né? Esta regiãozinha dos 50, o 48, 47,5 foi importante nos 30 minutos. Tá? Este Volume at Price, eu também não utilizo diretos nele. Os diretos não saem nele, não aparecem. Tá? Então ele é sem diretos. E por último, nós temos o Volume at Price de 5 minutos. Esse é o mais curto que eu utilizo. Este, normalmente, é o Volume at Price que me dá a entrada do trade. Eu balizo pelo 30, eu faço o estudo no diário, mas o 5 me dá a minha entrada. Então, nós podemos ver o quê? Que no 47,5, por exemplo, e 47, é o ponto importante dos 5 minutos. Tudo isso daqui, depois nós vamos olhar o operacional. Nós estamos só falando em tela, tá? Como utiliza, nós vamos falar depois. E aí, nos 5 minutos, esse sim, eu coloco os diretos. Por que eu coloco os diretos nele? Para eu ter uma ideia do momentâneo que acontece após os diretos. Então, um player passa um direto de 5.000 contratos, igual a Tullet passou. Né? Ela passou uns 5.000 contratos, o preço fica para baixo ou para cima? Alguém se posicionou em 5.000 contratos. E aí, eu consigo ter essa leitura nos 5 minutos.
tá? Para saber se o preço fica para baixo ou para cima, e a barra dos diretos. Em 5 minutos ela vai sumir. Ok? Então eu tenho aqui o diário, eu tenho aqui o 30, eu tenho aqui o 5 e eu tenho aqui os diretos, somente os diretos. Então, esta parte da tela são só volume at prices, onde eu vejo o volume no preço. E aí, aproveitando a linha, como nós estamos falando dessa região, nós temos o relógio. Para que eu tenho relógio na tela? Veja, o relógio da plataforma, ele é sincronizado com a bolsa. Então, você tem que tradar sempre observando os horários deste relógio e não do teu celular, do teu relógio do computador. Então, quando vai sair uma notícia, por exemplo, a gente acompanha o horário por aqui. Tá? É aqui que fecha o mercado, é aqui que abre o mercado. Este é o relógio oficial que nós vamos utilizar da plataforma.